Muito bem, seja bem-vindo, boa noite, seja bem-vindo a mais um estudo aqui no canal Instante com a Palavra. Hoje nós temos a oportunidade de estudar em mais um livro de mais um profeta menor do Antigo Testamento, como nós já viemos fazendo em outras oportunidades. Já é o 12º ou 13º estudo esse aqui, e como já vem, tem sido, agora é a terceira vez, né? Mas no início do mês a gente tenta trazer sempre um convidado para estudar com a gente. E hoje nós já tivemos a presença do professor Assir Hyman, também no mês passado a presença do Dr. Alexandre, né, o pastor Alexandre, e hoje também o pastor Lucas Becker, que é nosso colega de formatura, do Jorge e meu. Nos formamos nós três juntos, né, praticamente juntos, né, mas o Becker se formou um ano depois, porque ele estava nos Estados Unidos dando continuidade aos seus estudos, mas o Lucas Becker, ele é pastor, né, no Rio Grande do Sul. Depois o Becker se apresenta direitinho, mas ele também está fazendo o seu estudo de mestrado em artes em exegese, e também vai dar a ênfase nesse estudo no Antigo Testamento, né, Becker? Depois você pode se apresentar para nós. Boa noite também, pastor Jorge, que está com a gente aí semanalmente. Jorge. Olá, pastor Brando, pastor Lucas, um prazer novamente estar aí, né? Está aí mais um dia vendo esse outro livro. A gente parou um pouquinho a série, né? Nós estávamos olhando outro livro bíblico, mas a gente vai dar uma ênfase especial hoje, porque a presença ilustre, né, do nosso colega Lucas Becker, pastor em Campo Bom e também amigo pessoal nosso, né, do pastor Lucas também. E hoje temos Lucas em dose dupla, então, né, e eu aqui no meio. Mas valeu, um abraço aí, prazer estar aqui. Que bom, que bom. Becker, se apresente para nós aí, por favor. Então, uma boa noite a todos, boa noite em especial aos colegas aí, pastor Lucas e pastor Jorge, todos aqueles que nos assistem. É uma grande satisfação ter sido convidado aí para falar e conversar um pouco aí sobre a palavra de Deus, né, especificamente o profeta Malaquias. Eu sou pastor, segundo pastor na comunidade evangélica luterana da Paz de Campo Bom, no Rio Grande do Sul. E então a gente está aí no trabalho e feliz de estar aí hoje. Muito bom, nós que estamos felizes de tê-lo aqui no dia de hoje, Beck, seja bem-vindo. Como nós dissemos, nós vamos falar sobre o livro de Malaquias, é o último livro do Antigo Testamento, né? O último livro do Antigo Testamento, não é o último profeta menor que nós vamos estudar aqui, como o pastor Jorge bem colocou antes. Nós estamos no meio de uma saga em outro livro, e tem outros ainda para nós vermos, mas esse aqui especificamente é o último livro do Antigo Testamento. Apesar da organização dos profetas não estar diretamente cronológica, mas faz sentido Malaquias estar aqui no final, que tem bastante referências aí às profecias de João Batista que vão aparecer lá nos evangelhos também, né? Então, vamos começar o estudo. Acho que eu vou pedir para o pastor Jorge, se puderes fazer uma pequena oração, e aí nós começamos o estudo dessa noite. Com certeza. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de mais essa semana estar aqui para ouvir a Tua palavra, para meditar sobre ela. E como é bom nós podermos fazer isso hoje aqui em 2020, Senhor, uma palavra lá do 5º século antes de Cristo. Nós podemos agora meditar sobre ela e aprender dela as coisas que Tu queres nos ensinar. Nós te pedimos, Senhor, o Teu Espírito Santo a cada um de nós, para que nós possamos meditar e entender as coisas que Tu queres nos revelar a partir dessa palavra. Que nós possamos aplicar ela, através de Jesus Cristo, na nossa vida diária, hoje, aqui e agora. Senhor, nas Tuas mãos nós nos entregamos. Abençoa o pastor Lucas Prando, abençoa o pastor Lucas Becker, nesse momento de estudo também. Esteja conosco, é o que nós te pedimos. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Vamos direto ao ponto, sem mais delongas. Malaquias. A gente vai começar estudando ele pelo começo, como a gente sempre faz, fazendo uma abordagem prévia antes de entrar no texto, né? Acho que a gente pode começar por aquilo que nas nossas conversas anteriores, a gravação chamou a atenção, o nome dele, Malaquias. Lucas, vou chamar de Becker, como a gente se chamava na faculdade, é melhor, né? Becker. Diferente. Malaquias é o nome do autor do livro? O que a gente pode dizer sobre isso?
Essa é uma grande controvérsia que se tem entre os estudiosos, né? Se Malaquias é um título ou se Malaquias é um nome. Mas comumente é tido como o nome do profeta, que é Malaquias, e se a gente vai pegar no original é Malaqui, que significa meu mensageiro ou meu anjo até. E aí alguns tentaram identificar até mesmo como, pelo período dele, ter sido o próprio Esdras, que nós vamos ver aí na história, mas por fim se chega à conclusão que não, que seria um contemporâneo, até mesmo um pouco depois de Esdras e Neemias, que vieram do exílio, né? Então eu acho que isso já nos traz aí um baita contexto, no sentido de que Malaquias talvez não seja um dos primeiros livros que nós vamos ler, justamente talvez por isso ele está no final do cânon que a gente tem, porque ele tem muito pressuposto, né? Ele tem uma história toda até chegar aqui numa volta de um exílio, né? Então a gente tem muita coisa que é referenciada. Quer falar um pouco sobre isso, Jorge? Isso? Sim, eu acho importante isso que o pastor Lucas Becker lembra, né? E é uma coisa que a gente também nesses estudos vem lembrando, né? Um texto bíblico nunca está no ar. Ele sempre vem carregado de uma história, né? O que a gente chama de contexto histórico, vamos dizer assim. O que está por trás? Quem escreveu, para quem escreveu, quem é os primeiros leitores ou ouvintes dessa história, né? E isso é muito importante. E o Malaquias é isso, ele é um profeta pós-exílio, né? E nós temos ali algumas referências, por exemplo, ao fato de os sacerdotes estarem oferecendo um sacrifício não perfeito que Deus exige. Isso nos indica que, bom, o templo já havia sido reconstruído. Então nós estamos falando de Malaquias após a reconstrução do templo. Nós já tratamos de outros profetas que estavam falando durante a construção do templo, tentando dar uma ênfase, né, para que o povo pudesse construir o templo que Deus queria, parasse de construir as casas luxuosas para eles, mas construíssem também o templo do Senhor, né? E agora nós temos esse templo concluído. E o fato de o Malaquias tratar desses sacerdotes trazendo ou oferecendo sacrifícios não perfeitos... Caiu, Jorge. Caiu o microfone. Jorge. Isso. Isso, voltou. Vamos ver agora, melhorou? Isso. Então, eu dizia assim, o fato disso, dos sacerdotes não estarem oferecendo o sacrifício mais puro, talvez seja devido a um tempo que já tenha passado desde a inauguração do templo, e aí esse tempo, vamos dizer assim, o pessoal... Não tem problema, vamos lá. Hoje está complicado esse microfone, vamos ver agora, vamos ver. Mas basicamente é isso, tentando dizer, né? Talvez é um sinal para eu parar de falar, né? Mas dizer assim que talvez tenha sido isso. O pessoal se esfriou, diz não, talvez não é tão importante que seja uma oferta tão pura e tão importante, né? Pode ser qualquer coisa. Para Deus pode ser qualquer coisa. E nós temos várias perguntas interessantes, porque esse é outro fato interessante do Malaquias, né? A estrutura dele. Ele tem meio que uma forma de um diálogo. De repente você tem Deus dizendo alguma coisa e o povo dizendo, como assim? Quando é que nós fizemos isso? Né? E às vezes é o contrário, às vezes é o povo dizendo, daí Deus responde, pô, não é por aí, não foi isso. Então é meio que um diálogo, é bem interessante o jeito que Malaquias fala desse sentido, mas... Sim. Só isso, um pequeno comentário ainda a respeito do nome, como nós havíamos dito anteriormente, né? Só uma explicação, né, para aqueles que de repente começaram a acompanhar o estudo hoje. O Antigo Testamento ele foi escrito na língua hebraica, né? E ele ao longo da história foi traduzido muitas vezes. Uma das traduções antigas muito conhecidas também é a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque em hebraico, Malak, que é bem parecido com Malaquias, né, é meu mensageiro. E diversas vezes no texto bíblico aparece esse termo, é utilizado esse termo, diversas vezes não, uma ou duas vezes aparece esse termo e ele é traduzido no texto como meu mensageiro.
E também na tradução grega, na Septuaginta, que fala que é a tradução em grego do Antigo Testamento, aqueles que traduziram também entenderam dessa forma, que não estava se referindo ao autor ali, mas ao meu mensageiro, ao termo meu mensageiro. Então, a controvérsia, como dita pelo pastor Lucas Becker, é exatamente essa. Não se tem a certeza de que o nome do autor seja Malaquias ou não. Mas no entendimento da mensagem dele, pouco interessa se é mesmo esse o nome dele, né? Mas é um dado interessante que se dá por causa da língua original. Aliás, aqui já se mostra, e ao longo dos estudos a gente pode ver como é importante nós conhecermos, né, as línguas originais da escritura, porque elas fazem referência direta, importantes para a interpretação dela. Já no contexto histórico, vocês também já levantaram muitas situações interessantes, né? O que aconteceu, o que está acontecendo para Malaquias escrever isso, né? Será que nós poderíamos destacar alguns eventos ou alguns acontecimentos históricos aonde está localizado esse livro, Becker? Sim, então, pelo vocabulário, já foi bem colocado aí pelo pastor Jorge, e pelos assuntos que são tratados, são colocados então como um período pós-exílico. E esse período ali ele fica ao redor de 430, por aí, antes de Cristo. E aí é interessante que até algumas palavras específicas ou vocabulários, que nem lá no versículo 8 vai aparecer um governador. Aquele tipo de governador é um governador persa. Então também coloca isso depois, digamos assim, da libertação, vamos supor, de Ciro, que libertou o povo voltou então para a sua terra, né? E é interessante que dentro da promessa, né, como é sempre bom lembrar que o povo de Israel foi dividido, né? Foi dividido em norte e sul, 10 tribos do norte, 2 tribos do sul, Judá e Benjamim. E aí a tribo do sul ficou conhecida como Judá por ser a maior, e a promessa que se tem messiânica é de vir de Judá, né? Uma descendência. E aí, então se tem primeiro um exílio do norte, depois se tem o exílio então babilônico do sul. E aí quando volta, o norte nunca mais volta como nação, né? E aí agora o que volta é quem? É Judá, que engloba o povo de Israel, ou Israel, como vai ser visto mesmo em Malaquias. Quando se refere a Israel agora, se refere à tribo de Judá, que agora tem a totalidade de Israel e de onde tem a promessa do Messias, né? Que é Jesus. Então acho que dá para situar dentro desse contexto aí. Jorge? Perfeito, olha, eu diria que talvez nós pudéssemos já até começar a leitura, né? Porque assim, esse panorama, né? É até interessante, aquele fato que a gente vem lembrando seguidamente nos profetas, né? O Malaquias 1, ele começa, né? Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Do contrário de outros profetas, não é mencionado praticamente nada mais desse Malaquias. Né? Alguns profetas mencionam filho de tal, que habitou em tal lugar. Né? Aqui parece que não, aqui não tem nada, vamos dizer assim, a não ser esses detalhes que o pastor Becker falava, linguísticos do hebraico, que te permitem dizer, bom, olha, é persa, né? O governador é persa, bom, a Pérsia o exílio foi para a Babilônia, né? E depois os persas também, então, quer dizer, ali deve ser após o exílio, né? E também a tradição, como o texto vai passando de geração em geração. Talvez eu possa começar a leitura com o capítulo 1, vou tentar, por favor, vocês me avisem se o microfone tiver algum mau funcionamento, tá bem? Hoje nós vamos fazer leitura na Almeida Revista e Atualizada. Então, se você tiver essa aí em suas mãos ou no seu aplicativo, no celular, por favor, abram em Malaquias 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre.
Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Esse é o capítulo 1, é uma boa introdução daquilo que a gente falava antes sobre aquele toma lá da cá, né? Aquilo que assim, Deus começa dizendo, né? Ó, eu amo vocês, e aí Israel, como assim ama a gente? Olha só o que está acontecendo. E aí Deus, só um pouquinho. Não é bem assim, né? Mas, pastor Lucas Becker, o que tu nos diz assim desse primeiro capítulo? Pois então, é até interessante olhar um pouco para a estrutura, como foi falado, né? O jeito que é a retórica dos profetas. Isso é muito interessante, tem até gente que estuda isso, como os profetas pregavam, né? E aí a gente vê o quê? Um profeta, Malaquias, ele fazendo afirmações, e aí, como foi dito, o povo pergunta, como assim? E aí, então, se explica o que essa afirmação quer dizer. E ele vai assim por um bom tempo. E aí, aqui foi lido o primeiro versículo, e tem, acho que, o primeiro capítulo, e tem muita coisa para falar. E é interessante, só para olhar a questão de capítulos e versículos, como foram adicionados depois, né, para facilitar a leitura e tal. No original, a gente tem apenas 3 capítulos, né? Aqui a gente tem 4, ou seja, o 3 e o 4, eles estão juntos. E aí, já começa ali com essa questão da sentença, né? A questão da mensagem, de uma carga, e essa carga que é colocada sobre o mensageiro, então, agora tem que largar para o povo, que é uma mensagem que não é dele, não é uma carga dele, é uma carga de Deus. E aí, o nome de Deus, né, no Antigo Testamento é Yahweh, então. Então, essa mensagem, pelo contexto, a gente vê que é contra Israel, para Israel, e aí, então, é literalmente dado na mão de Malaquias, né, ou pela mão de Malaquias. E aí ele diz, e já começa com uma afirmação que no nosso pensamento, muitas vezes a gente sistematiza e diz, né, a nossa hermenêutica é de lei e evangelho, então primeiro a lei, depois o evangelho, mas olha aqui, evangelho. Nós temos o evangelho antes da lei, de forma direta, e diz assim, né, eu vos tenho amado, e eu acho aqui que talvez a Ara coloca bem, né, porque eu amei e continuo amando.
eu vos tenho amado. E Deus faz essa afirmação, e o povo não recebe essa afirmação de uma forma boa. Né? O povo recebe essa afirmação com uma incredulidade. E o povo ainda pergunta, né? Em que nos tens amado? E aí que vem a resposta, e aí agora é um tanto até controverso o que vem dito na sequência, né? E aí diz ali, no que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. É um tanto controverso essa parte do texto, por quê? O povo não acreditou, ou recebeu com incredulidade essa afirmação do profeta, e pergunta como. E aí o profeta vai explicar agora, bom, eu não amei Jacó. E aí lembra que Jacó é o patriarca, que de Jacó ele recebe o nome Israel e vem toda a nação, né? E aí relembra lá ao irmão dele, que eles eram gêmeos, então, nascidos, né, de Rebeca, e Esaú era o primogênito, lembra toda aquela história, ele tinha o direito, mas então, por um lado, Esaú vende e despreza sua primogenitura, e por outro lado, Jacó rouba, e aí ele recebe a bênção e se torna o primogênito, digamos assim, a partir da bênção que ele recebe. E esse primogênito, então, e aí a gente situando, ou seja, agora, como o povo voltou do exílio, ele volta como Judá, como ainda os remanescentes que Deus está cumprindo essas promessas que ele fez. Ele agora diz, como eu amei vocês? Olha para Jacó, já foi Jacó irmão de Esaú? Olha o que eu fiz. Né? Eu transformei vocês numa nação, ele tem toda a história da incredulidade, do pecado, mas o que acho que nos chama mais atenção é o fato de ele dizer aqui, ó, amei a Jacó, porém aborreci Esaú, né? E aí alguns tendem a interpretar isso de uma forma assim, de uma dupla predestinação, que Deus tenha, desde o princípio, digamos, do ventre de Rebeca, escolhido Jacó para ser salvo e Esaú para ser condenado e todos os edomitas. Mas não é isso que a gente vê no texto bíblico. A gente vê o quê? Que os dois iam ser duas nações, que os dois são filhos da descendência e que então teve a questão da bênção. E aí a gente tem que lembrar que aqui o Malaquias está respondendo ao porquê e como que Deus ama. Deus amou em Jacó. Isso tem implicações depois futuras, que a gente vai ver Jacó, Israel, Novo Testamento, e vamos fazer conexões. Mas o interessante é que também no versículo 3, o porém aborreci Esaú, né, que a Almeida traz, o verbo, se a gente vai olhar ele cru, ele é mais forte, né? Ele é o odiei Esaú. Né? E aí o que levanta mais possibilidades de uma outra interpretação. E aí o fato de ele dizer que ele odiou Esaú, a gente, daí foi mencionado já a Septuaginta, né? Quando se olha o verbo grego, e aí se vai para o Novo Testamento, esse mesmo verbo é usado lá, por exemplo, quando Jesus fala de odiar o pai e a mãe e seguir a ele, algo do tipo. E aí, como que você entende esse odiar? Né? É um odiar, de condenar simplesmente, ou é um odiar de dar preferência? Né? E aí você tem aqui um dar preferência a Jacó, e você tem o quê? Pela história, você tem um Esaú que esteve sempre uma grande nação, mas em que determinado momento, em que inclusive o livro de Obadias vai mostrar toda uma condenação sobre Edom, o povo de Edom se virou contra o povo de Israel. E então, aqueles que são contra o seu primogênito, que é Israel, que é Jacó, Deus então afeta o primogênito. Isso, sim, tem muita coisa para falar. Inclusive, quando a gente pega lá o texto do Êxodo, né? Qual é a última praga, né? O primogênito de Deus estava sendo afligido. E aí o que acontece? Deus fere o primogênito dos egípcios, né? Então, o filho de Deus, o Deus que é o pai do seu povo, ele ama. E ele está mostrando, olha como eu amei vocês. Não foi Jacó, irmão de Esaú? Né? Ele remete para a história, ele remete para o que ele fez, ele remete para tudo o que aconteceu. E aí, além disso, ele fala, né? Ele traz o contexto aqui de Senhor dos Exércitos, né? O Senhor que está acima de tudo, o Senhor que está acima dos exércitos celestiais, exércitos terrenos, não há outro, ele está acima. E ele, como é costume de dizer, né? Deus é Deus, nós não somos. Ou seja, ele tem a soberania de fazer o que ele bem entende, né? Só que um ponto interessante, e a gente consegue enxergar nos detalhes do texto, é o seguinte: quando ele condena Esaú, e ele pronuncia a sentença, e inclusive que eles vão tentar como nação, talvez, se reconstruir, e Deus não vai permitir isso, porque eles foram contra o povo de Deus. O que ele diz ali? Ó? Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E aí, quando a gente olha a palavra povo aqui,
E aí que veio uma grande sacada, assim. Quando o Antigo Testamento se refere a povo de Deus, ele usa uma palavra, que é am, né? Ele fala amigo, meu povo. E quando ele fala das outras nações, os gentios, que no Novo Testamento, ou então aqueles que não são hebreus ou judeus, ele usa o goim no plural, que são as nações. Só que quando Deus fala que ele está repudiando Edom, ele não chama ele de goim, de uma nação estranha. Ele diz, Edom é o meu amo. É o povo, é o meu povo que eu repudio, né? Então também já é um argumento contra aí o fato de que talvez Esaú tenha sido predestinado desde o início. Não, ele se irou contra Deus e o juízo de Deus veio sobre Edom. Caramba. Eu ia lembrar aqui o texto de Romanos, né? O apóstolo Paulo cita esse versículo em Romanos 9, inclusive esse versículo, o contexto desse versículo está citado no vídeo que saiu ontem aqui no canal. Nós estamos gravando hoje, então para nós saiu hoje, mas tá saindo, o vídeo está saindo amanhã, né? Tá saindo quinta, então saiu ontem aqui no canal a respeito da justificação pela fé, e Paulo usa esse versículo para falar sobre isso, né? Quer dizer, fala assim, olha, o versículo 13 e 14 fala, amei Jacó, porém, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então, que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Ou seja, misericórdia de Deus, ele faz o que ele quiser com ela, né? E ele escolheu essa misericórdia, dar preferência a essa misericórdia a Jacó. Né? Acho que é bem e é interessante, mais um ponto, desculpa... Não, tranquilo, vai lá. Aqui, que o fato de ter implicâncias para o Novo Testamento, né? Depois a gente pode ver aí, já foi citado, né, Romanos, que o apóstolo Paulo usa, e ele se baseia, acho que na Septuaginta, o fato é de que Jacó, depois, ele vai se tornar, então, Israel, e no Novo Testamento, principalmente Mateus, ele vai tratar Jesus como aquele que é o novo Israel, né? Aquele que assume o lugar do povo. Então, uma pergunta assim, ó, em que nos tem amado, ou como nos tem amado, o Novo Testamento vai nos revelar que Deus ama o mundo de uma maneira, em Jesus. E fora de Jesus, você não tem um Deus que vai te salvar e um Deus de amor nesse sentido. Então aqui, digamos, fora de Israel ou Jacó, e aqueles dos quais Jacó vai ser testemunha, você não tem um Deus que ama, né? E isso no nosso mundo é muito forte, muito forte. É estranho, porque o que acontece? Deus ama, e Deus quer que o perverso se converta, Ezequiel fala isso, né? Mas ele faz isso por meios. E ele faz isso no Antigo Testamento por meio de Israel, ele faz isso no Novo Testamento pelos apóstolos, onde em Jesus é encontrada essa graça e salvação. Algum comentário, pastor Jorge? É até difícil, né? Tô impressionado, ó. Que show de bola. É aquela coisa que se fala, né? Quanto mais... bom, o texto bíblico como tinha um professor nosso que diz, né? Você clica, você abre. Você vai abrindo coisa e não para de vir, né? Eu ia comentar assim sobre esse primeiro capítulo, a questão do versículo 8, né? Porque a gente tem, bom, em primeiro lugar você tem o povo, né, dizendo, mas como é que você me amou? E aí, como o pastor Becker falou, Deus, tipo assim, fica, como eu te amei, só olha para a tua história, né? E aí, daí chega a vez de Deus no versículo 6 dizer, né? E aí a vez de Deus diz, olha só, vocês estão me oferecendo qualquer coisa, né? Vocês estão me oferecendo aquilo que dá, aquilo que resta. Os sacerdotes demonstram que não me amam. Deus inverte a coisa. Quer dizer, como assim? Na verdade, eu amo vocês. Quem não está demonstrando que me ama são vocês. Né? E aí ele diz no versículo 8 um negócio que me lembrou também de um professor do seminário lá. Ele diz assim, quando trazei animal cego para sacrificar deles, não é isso mal? Ou quando trazer coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti, será favorável? O que quer dizer isso? Deus diz assim, olha, imagina se tu oferecesse isso que tu está me oferecendo para o teu governador. O que ele ia achar de ti? Tu acha que ele ia ser teu favorável, né? Um governador persa. Um governador persa, exato. É dizer assim, às vezes a gente
através dos tempos a gente vai, como a gente falou antes, talvez, até mesmo, eu não gosto muito dessa palavra, mas está esfriando, né? Daqui a pouco a gente está levando as coisas como se não fosse nada. Você tinha antigamente, e eu não quero ser aqui exaltador do passado, simplesmente, né? Você tinha, antigamente, as pessoas tinham, vamos dizer assim, roupa de domingo, de ir à igreja. Você ia à igreja com a melhor coisa que você tinha, né? E aí, de repente, hoje em dia, muitas pessoas estão indo do jeito que dá, né? E aí um professor do nosso seminário dizia assim, a gente perguntava, como é que a gente deve ir para a igreja? Como é que a gente deve ir para a igreja, né? Ele diz assim, olha, você tem que ir vestido como se você fosse encontrar com o teu Criador. Poxa vida, tu vai se encontrar com o prefeito da cidade, com o vereador da cidade, como é que tu vai? Tu vai de qualquer jeito? Né? Ou tu vai com a coisa melhor que tu tem? Claro, né? Não exagerar, né? Não vai vestido aí, né? Sei lá, da forma mais chamativa possível, porque não é essa a intenção, né? Mas isso se reflete no tema também do capítulo 3, depois quando a gente for falar das ofertas, né? O que se está dizendo com essas coisas? De simplesmente levar do jeito que dá. Está dizendo que Deus não tem importância, e é isso que ele aponta. Ele está dizendo assim, vocês estão agindo como se vocês não me amassem. Eu que fiz tudo por vocês, eu que tenho abençoado vocês através dos séculos, protegi vocês, vocês voltaram para a terra de vocês depois do exílio. Né? E eu estou aqui com vocês, conseguiram fazer o templo, eu ajudei, eu fiz esse templo, na verdade, né? Não pelo poder, mas pelo Espírito. Né? Eu que fiz isso. E agora vocês estão achando que está de qualquer jeito, né? Então, assim, é bem interessante esse aspecto também, mas assim, é uma coisa que se a gente vai indo, a gente vai abrindo coisa, né? E hoje em dia talvez a gente está se perdendo um pouco desse sentido de levar em consideração a igreja, ou ir aos cultos, ou a própria oferta também, com o jeito que dá, qualquer coisa serve, né? Sendo que a oferta é uma demonstração do amor que Deus teve por nós, né? Não uma compra, como a gente vai ver também no capítulo 3, não é barganha com Deus, mas simplesmente uma demonstração que deveria ser óbvia, uma demonstração que deveria ser, vamos dizer, praticamente automática. Quer dizer assim, é óbvio, né? É óbvio, mas às vezes o óbvio também precisa ser dito, né? Senão a gente vai se perdendo. Pode falar. Pode falar. Não, pode. Eu ia falar para ler o capítulo 2, mas pode falar. Uhum. Pode concluir. Não, só para ainda dentro desse ponto aqui, que é importante que dentro dessa questão, o versículo 6 desse contexto, ele traz a questão ali dessa obviedade, quando Deus fala o quê? O filho honra o pai e o servo é seu senhor. Se eu sou o pai e aquele é uma condicional de realidade, visto que eu não está questionando, visto que já que eu sou o pai, onde está a minha honra, né? E aí, olha que interessante, em sequência. E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? E é interessante como esse respeito aqui, tá? Às vezes a gente tem, você tem palavras, por exemplo, quando vamos para Provérbios, né? Você tem lá o temor do Senhor, ao princípio da sabedoria. Lá se usa uma palavra, lá se usa o yarê, se usa um temor que é um conhecimento, uma fidelidade, um temor de um filho para um pai. Aqui se usa outra palavra, aqui se usa o morar. E essa palavra aqui reflete o quê? É um temor de um escravo a um senhor, é diferente. E é um temor, digamos assim, de uma intensidade de quase que um medo, um pavor. E olha que interessante, a gente às vezes tende a amenizar como temor apenas um respeito, o que é também. Mas aqui ele está falando, eu como senhor, né? Onde está, digamos assim, nem mais medo de Deus havia. Entendeu? E isso nós trazemos para a nossa sociedade hoje. Deus virou uma historinha, né? Inferno, né? Condenação, E parecia que com o povo, por fazer o que havia sendo dito, né? É dito, bom, olha só, é uma coisa tão óbvia, o pai é honrado, o servo é honrado, eu o quê? Não tenho mais nem medo, respeito, nada. E é interessante que depois lá no 2 vai aparecer essas duas palavras de medo e temor junto, né? E a gente vai ver dentro do contexto. E aí, só mais um ponto interessante que foi falado dos animais coxos, dos sacrifícios, dentro dessa honra, é importante lembrar também que o fato de qual era a importância desses sacrifícios, né? Porque isso sendo negligenciado, o sacrifício era feito sempre em vista com o último sacrifício, que era o de Cristo, né?
você tem a promessa aí da uma expiação que não era por obras e sempre foi por fé, apesar de ter essas exigências da antiga aliança, digamos assim. Então, era muito sério você trazer um animal coxo quando o sacrifício tinha que ser perfeito, remetendo ao sacrifício perfeito depois de Cristo, né? E aí a gente vê as conexões aí. Mas é dentro disso aí. E agora nós vamos ver, continuando no 2, né? Agora o Lucas vai fazer essa leitura para nós. Continuando no 2, nós vamos continuar, né? Começar continuando o tema. Isso que o pastor Lucas Becker falou é importante, né? Divisão de capítulos e versículos é posterior. Nós temos um texto só. E aí agora nós vamos continuar com esse tema dos sacrifícios sendo feitos de qualquer forma pelos sacerdotes, trazendo qualquer coisa para sacrificar, não sendo perfeito, né? E agora nós temos essa ameaça aí que vai ter, né? Boa, vamos lá então. Capítulo 2. Desculpa, eu tô na Nova Almeida atualizada aqui. A minha ara tá lá na igreja, eu esqueci ela. Mas é porque eu uso ela diariamente, então, enfim, tá? Vai estar um pouquinho diferente só, não é muito também. Capítulo 2 diz assim: E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importam com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com este esterco. Então, vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e foi isso que eu lhe dei, para que me temesse, e de fato, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e por meio da instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel, e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês dizem: cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer. E vocês perguntam por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Vocês estão cansados, cansando o Senhor com as suas palavras, e ainda perguntam: em que nós o cansamos? Nisto de dizerem: aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Aqui está o capítulo 2, também destacando bastante, né, dando uma continuidade interessante ao que vocês já vinham dizendo no capítulo anterior.
mas destacando outros aspectos interessantes, né? Tem muita gente que usa o versículo 11 para dizer que Deus estava irritado, ou de repente que haveria uma... de repente o Becker pode falar sobre o plano lá de Esdras, com relação aos casamentos entre os israelitas e os gentios e tudo mais, que haveria de repente uma defesa, porque ele estava querendo que eles se separassem, uma coisa assim. E aí é uma defesa de Malaquias aqui quanto à manutenção do casamento, mesmo que quanto a povos diferentes, né? E aí que fala lá que Deus odeia o divórcio. E também uma outra situação que é interessante aqui, que é a adoração a falsos deuses, que estava sendo muito forte, né, dentro do povo, e essa adoração a falsos deuses que é odiada pelo Deus verdadeiro também, como a gente bem sabe pelo primeiro mandamento. Pode ficar contigo aí, Beck. Bom, é mais um capítulo aqui, digamos, se nós dividimos nos 4, daria para dizer até que a partir do 3º a coisa vai melhorar um pouco, mas tá bem pesada essa palavra de Deus para o povo, né? E é interessante o quanto, e agora a gente pode ver, o quanto Deus ele precisa fazer isso com o ser humano muitas vezes para quebrantar o coração do ser humano e chamar ele ao arrependimento, né? E esse eu acho que é todo o objetivo de Malaquias e dos profetas. Não é simplesmente uma condenação por condenação, mas é algo, e aparece várias vezes aqui o verbo shuv, né? Voltar, retornar, arrepender-se. Aparece várias vezes Deus querendo chamar o povo de volta, né? Porque Deus ama o povo, né? E aí, e de novo, o resumo da lei é amor. Então Deus tem que avisar o povo, né? Porque Deus ama o povo. E aí, só antes de chegar ali em Neemias, né, que tem a questão do casamento, no capítulo 2, ainda ali no versículo 4 e 5, quando ele ainda está repudiando os levitas, repudiando os levitas, ele repudia o povo também, né? Só para talvez não ficar claro que não é só contra os levitas, os sacerdotes, digamos. É o povo que levava coisas impuras, e o problema é que os sacerdotes que deviam ter responsabilidade também não cuidavam. Então, o povo todo estava, de certa forma, corrompido. E aí, a função do sacerdote, até para o próprio levita e a aliança que Deus faz com os levitas, acho que o versículo ali 4, 5, antes de chegar ali, tá, na questão do casamento, ela traz isso muito bem, né? No sentido que fala assim, no 4. Então sabereis que eu vos enviarei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi. Deus quer continuar a aliança dele. Deus não quer condenar, né? Diz o Senhor dos Exércitos. E aí o 5. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, né? Ou seja, com a aliança, com Deus, ele é o único que pode dar vida e paz. E aí não é só eterna, já aqui, né? Já aqui. Nós temos uma vida na criação de Deus, já de uma paz com Deus, né? Que remete ao shalom de Deus, né? E aí nós vemos o quê? Aí continua, ambas lhe dei eu para que me temesse. E aqui nós vemos o quê? O primeiro temer, o temer do lá de Provérbios, né? E depois, com efeito, ele me temeu e tremeu. Ou seja, você tem um temor e um tremor realmente, o mesmo que estava faltando antes, né? Então, essa aliança, os verdadeiros, quando foi feita a aliança, eles, além de respeitar, eles tinham medo de quem era o Deus dos exércitos, né? Ele é o que criou tudo, ele é o que tem poder sobre tudo, ele é o soberano. E aí depois diz ali, por quê? Por causa do meu nome. E a gente tem que lembrar que o nome tem a ver com a pessoa, não é uma coisa separada. Então, o nome de Deus é o próprio Deus de sua essência. E aí, quando fala de bênção e maldição, a gente lembra lá de Números, onde o número 6 tem a bênção faraônica, e aí diz lá, abençoe assim o meu povo, e então o meu nome estará sobre o povo. Ou seja, a presença de Deus vai estar com o povo na bênção. E Deus disse que essas bênçãos deles, eles não iam mais poder fazer, porque eles estavam sendo infiéis, né? Aqueles que poderiam abençoar, então, além dos sacerdotes sofrerem, o povo ia sofrer. E aí, a gente vê o quê? É muito interessante as palavras aqui. Aí no 6 fala o quê? A verdadeira instrução, ali a palavra é Torá, né? A verdadeira lei de Deus, instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios, assim que era feita a aliança. Andou comigo, ou seja, Deus estava presente em paz e retidão, e na iniquidade apartou a muitos. Aí depois o 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento,
E da sua boca devem os homens procurar instrução, devem procurar lei de novo, Torá, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Isso fala para nós hoje sobre o papel dos sacerdotes, o papel do pastor. E veja, quando os sacerdotes estavam errando, Deus chamou um profeta para falar até para os sacerdotes, né? E aí fala, a verdadeira aliança era o quê? Era essa, de retidão, o pessoal me temia, tremia diante de mim, o pessoal sabia quem eu era, tinha paz, eu andava com eles, mas alguma coisa aí está errada. É pela boca dos profetas é que o povo tem que procurar a instrução. Pela boca daqueles, porque eles são mensageiros de Deus. E a instrução aqui é a Torá, é a lei de Deus. E aí, no sentido amplo também, a lei e o evangelho, né? Nós temos aqui essa questão da importância, e digamos, nós estamos um ano aí também, que dentro da nossa igreja, estamos de concílio de pastoral, que se fala falando do ministério pastoral, né? Malaquias fala, é da boca do mensageiro, do sacerdote, que vem a palavra de Deus, né? O Senhor dos Exércitos fala por aí, ele usa meios. E aí depois ele continua. Bom, dentro disso, a gente vê o quê? Tem muita coisa, né? No 10 ali, alguns poderiam dizer, de uma forma universal, então Deus é pai de todos, né? Não temos nós todos o mesmo pai, né? Mas de novo, para quem que ele está falando? Ele está falando para Judá, né? Está falando para um povo que era a nação dele. Então, Deus, o nosso pai, o pai de Judá, não o pai da humanidade, né? E aí continua. Bom, e aí, dentro dessa questão do casamento, o que acontece? Realmente, lá em Neemias, nós temos algo que, digamos, seria peculiar, né? O que acontece? O povo começou a se casar com algo que era proibido, com gente de nações estrangeiras. E o problema não era uma questão étnica, ou de não poder casar com gente de outras regiões. O problema é que, casando com gente de outra região, digamos assim, os seus deuses vêm junto. E aí, isso acontecia com o quê? Aconteceu com Salomão, um rei de Israel. O rei de Israel casou com muitas, e daqui a pouco todas tinham o seu Deus, e ele fez um santuário para cada Deus, né? E daí se desviou do Senhor. Então, era mais ou menos nesse sentido que Neemias diz lá, quando ele diz até para haver uma separação, né? E aí, aqui, nesse sentido, alguns, talvez comentaristas, dizem que talvez tenha sido demais, e daí começaram a se divorciar até mesmo entre o próprio povo, sem necessidade. E aí então chegou Malaquias e disse, não, só um pouquinho, não é assim, Deus não aprova o divórcio desse jeito, não é por esse motivo. E ele então implica em ser fiel à sua esposa, como ele diz na questão do texto, né? Então isso tem a ver com a idolatria, tem a ver com a questão de que, casando com outros povos, um outro Deus viria, e aí estariam vulneráveis a uma condenação a outro tipo. E isso é importante, né, pastor Lucas Becker? Hoje em dia, né, infelizmente a gente vê isso até na igreja, de o pessoal simplesmente achar que tá tudo ok. Pastor, o amor acabou. Pastor, isso aí vai ser melhor para nós. Pastor, o clima tá meio ruim em casa, a gente já não tá mais se dando certo, né? E aí o casamento ele fica reduzido a isso. Quando eu já não tenho mais, quando eu não tenho prazer, quando eu não tenho mais do que tirar do meu casamento, aí o casamento acabou. Veja, até isso tá focado no eu. Até isso é o que o Lutero definiu como pecado, né? O homem se virando para si mesmo, o homem se encurvando para si mesmo. Até isso. Né? E aí se tira exemplos bíblicos, como depois vai acontecer, né? Lá com Jesus até, perguntando disso, né? Pô, mas e aí? O cara permitiu dar a carta de divórcio, e aí não pode? E Jesus é bem rígido quanto a isso, né? Ele diz, olha, não é bem assim. Ele fez isso por causa da dureza do coração de vocês. O divórcio, bom, se a gente entende o casamento como a união, né? Se torna um só corpo. O divórcio é você pegar esse corpo e você rasgar o corpo. É você pegar e você partir uma pessoa ao meio, né? O divórcio é traumático, ele não pode ser levado na brincadeira de novo com aquele termo, aquele tema que está acontecendo no Malaquias e que a gente pode trazer talvez para hoje. O pessoal levando na brincadeira, o pessoal levando não, tá tudo bem, isso é o de menos. Deus fica feliz se eu tô feliz.
Então eu já não estou mais feliz no meu casamento, eu não vou tentar, eu não vou procurar ajuda, eu não vou batalhar pelo meu casamento. Eu vou simplesmente pegar um divórcio, porque isso hoje está comum, e não vem vozes para aconselhar o contrário, né? Então também isso é papel dos profetas, como a gente falava no último vídeo, dos pastores, né? De dizer, olha, não é por aí, só um pouquinho, né? Não é por aí. Eu lembro alguns professores, né? Lá o pastor Lucas Becker está fazendo o mestrado dele lá em St. Louis, né? E lá tem o professor Bierman que bate muito nessa tecla. Ele diz assim, olha, o casamento não está feliz? Sinto muito, é casamento. Te vira. Eu não mandei ninguém casar, né? Então todo mundo é livre para casar. E se casou, você aceitou, está, né, naquelas palavras que aparecem na novela, né, na saúde, na doença, né, até que a morte o separe. Né? Mas assim, como pode, né? Deus deixa muito claro que ele abomina o divórcio. Então, divórcio também não é qualquer coisa, não podemos levar na brincadeira. Divórcio é coisa séria e é coisa triste, né? Se chega nesse ponto. E não deveria, né? Não deveria. Claro, salvo alguns eventos específicos, né? Onde talvez né, vamos deixar, né? Agressão, traição, né? Nesse sentido, a gente pode ver casos por casos, né? Mas, no geral, a gente vê até mesmo dentro da igreja essa questão de não, tá tudo certo, tá tudo bem, se divorciou, faz parte da vida, como se fizesse realmente, faz parte da vida sobre o pecado, né? Mas não a vida que Deus projetou a gente para viver. Esse casamento obsoleto, né, que você se refere, o casamento smartphone, que eu ficou velho, eu vou trocar porque eu quero um mais novo. Basicamente, esse casamento, esse tipo de... Essa maneira de tratar o casamento, ela realmente Deus abomina, né? Vamos ao capítulo 13, então acho que vai ter bastante coisa interessante para destacar lá. Pode ser, Becker? Pode. Tu pode ler para nós, capítulo 3? Leio. Isso, show. Aqui entra um alívio, né? Vamos lá, diz. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais... continuar ali? Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu vos tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra.
A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que o serve a Deus e o que não o serve. No início do nosso estudo, eu havia dito que a organização dos profetas ela não está cronológica, não é? Porque o Malaquias não é uma organização cronológica, mas faz sentido o Malaquias estar aqui no final por diversas coisas que nós já comentamos, mas o início do capítulo 3 lembra muito algo que a gente vai ver em Mateus, logo no comecinho, né? Que é aquele que vem preparar o caminho do Senhor, que é João Batista, né? Então, ali fala eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Deus falando, né? Obviamente, Deus estava vindo, né? Ali na frente com Jesus Cristo através da Virgem Maria, né? Aliás, mensagem que nós vamos destacar tanto agora no próximo mês. Pode falar, pastor Jorge. Não, eu só ia dizer que eu fiz esse exercício, né? Eu contei, na minha Bíblia são 18 páginas adiante. Então você tem o Malaquias 3:1 e aí 18 páginas adiante você tem Mateus 11:10, diz lá, este, né, Jesus falando sobre o João Batista, né, aquele que vocês vieram procurar no deserto, e ele cita diretamente, este é quem está escrito, eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti, o meu caminho diante de ti. É bem curioso, deu 18 páginas, né? Deu talvez 500 anos, e se a gente lembrar agora, nós comemoramos 503 anos da Reforma, então é mais ou menos essa diferença, para tu ver assim, uma noção de tempo, é basicamente a diferença entre Lutero e nós hoje, e 18 páginas na minha Bíblia, isso pode variar, depende da Bíblia que você tem, mas é logo depois, né? Então é bem interessante esse paralelo aí. Pastor Lucas Becker. Tem várias coisas para destacar, mas é interessante o jeito que começa o capítulo 3, né? E ele está continuando o discurso, ele começa com um eis, né? Lá nós temos um René, né? Que é quase que uma pausa evangélica ali. Está vindo um juízo e perguntam como, e vem eis que, agora vamos mudar o foco aqui, olha só. Apesar do pecado de vocês, vamos ver o que Deus diz. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, né? E ele vai preparar, que nem o pastor Lucas falou, diante de mim, ou seja, ele mesmo, né? Deus está vindo, e Deus vem na pessoa de Jesus, o Filho, né? E alguém prepara o caminho, e é uma referência, alguns até tentam achar que o meu mensageiro é próprio Malaquias, né? Mas não, pelo nome, né? Mas é João Batista. Até ele vai falar depois no capítulo 4 também, a respeito de Elias e tal. E é interessante que ele diz que isso vai ser de repente, né? O caminho diante de mim, ele vai preparar. E de repente virá o seu templo o Senhor. E aí aqui nós temos digamos, até uma referência a um senhor e um governador humano, né? Nós temos um Adonai ali, né? E aí nós temos vários elementos assim de quem é esse que está vindo, né? Ou algo do tipo. Aqui em vós buscais, aí diz, esse também é o anjo da aliança, né? Falou-se tanto de aliança até agora, uma aliança que foi quebrada, mas é uma aliança que ela é reconstruída pelo próprio Deus, né? E aqui depois, então, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos.
E ele vem para quê? E aí que é interessante, ele vem para trazer paz e vem para trazer também, de uma certa forma, uma purificação da imagem que ele traz na sequência, né? Ele traz o ourives, né? O ourives que vai purificar, e ele traz ali até uma palavra traduzida aqui na área, vem potassa, né? Que é tipo um sabão dos lavandeiros para purificar, então, o povo, né? Então, Jesus está vindo, né? E alguém vai preparar o caminho para ele. E é interessante, mais no final ainda, como as palavras fecham exatamente com o evangelho, né? Principalmente Mateus e Lucas. Deixa eu fazer uma pergunta, então, já vamos adiante, tá? Pastor Lucas Becker, porque eu acho que talvez um ponto muito controverso nesse livro, talvez Malaquias, ele seja lembrado mais por um texto controverso do que realmente pela mensagem que ele traz, né? É um texto mal entendido, e nós estamos nele agora, temos que encará-lo de frente, né? Como nós dissemos anteriormente, os capítulos e os versículos foram divididos posteriormente. E os subtítulos das Bíblias não são inspirados, mas alguns deles dão um indicativo do que vai ser dito a seguir, né? E o subtítulo desse trecho que nós vamos lidar agora na minha Bíblia é o roubo contra Deus, tá? E é isso que é tratado aqui. E esse roubo contra Deus é dito que a pergunta que o povo faz, em que te roubamos? Pergunta a Deus, né? E Deus diz, nos dízimos e nas ofertas. Esse texto tem sido interpretado das mais variadas formas possíveis, que levam inclusive a legalismos, né? Como é que a gente pode entender o que está sendo escrito aqui, o pastor Lucas Becker? Pois então, realmente é bem complicado esse texto, porque ele traz muitos elementos e realmente está dito ali de roubar a Deus, né? Mas como é que a gente entende isso? Bom, dando sequência, o versículo 6, antes disso, o que diz ali, né? Porque eu, o Senhor, não mudo, né? Vós, ó filhos de Jacó, esse é o motivo por vocês não serem consumidos, né? A graça de Deus, ela não muda, né? E ainda bem, porque senão seríamos consumidos, porque o povo, de certa forma, com o seu pecado também não muda, né? Até Cristo vir e mudar. E aí, a gente tem o quê? Agora um contexto que fala de arrependimento, o que diz o 7? Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim. Aqui você tem o chuv de novo. Voltem, arrependam-se. E eu me tornarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? E aí é do texto, né? No contexto chamado de arrependimento. Bom, já foi dito que havia uma negligência quanto a várias cerimoniais do culto. E uma das exigências, digamos assim, do Antigo Testamento que se tinha era o dízimo, né? Era o dízimo. E aí é fundamental a gente entender uma questão. A gente está aqui onde? Né? No Antigo Testamento, quase com um pezinho no Novo, né? E aí, o que acontece? Quando Jesus vem, e aí vem o arrependei-vos, aí depois tem toda a questão lá, o batismo de João, o batismo de Jesus, você tem uma nova aliança que é renovada, e até dito isso nas palavras da instituição da Santa Ceia, né? O sangue da nova aliança. E essa nova aliança ela traz novos aspectos. Aspectos ficam para trás, e aspectos continuam, e aspectos, de uma certa forma, são renovados. E aí é muito interessante que quando a gente fala do dízimo aqui, e aí é uma questão até de, digamos, de hermenêutica, e aí tem até um livro aqui, só para mostrar, que diz aqui, ó, What Does This Mean? Né? Que é de interpretação do Wells, do professor de St. Louis, e ele trabalha como interpretar diversas formas de texto bíblico. E a gente se coloca sempre dentro da história para interpretar, né? E a gente está onde? O quê? Ele está na velha aliança, e ele está com coisas que, quando Jesus vir, certas coisas vão deixar de ser ordenanças, vão deixar de ser obrigações. Aí entra um monte de coisa, né? Inclusive, aí vai entrar a questão do sábado, que é polêmica. Vai entrar a questão, então, do dízimo. E aí eu tenho uma explicação que é muito interessante, que um professor chamado Jeffrey Gibbs, ele deu uma vez, que ele diz o seguinte, como que eu sei o que fica, o que continua e o que para, né? O que fica, o que continua um pouquinho, o que para. Bom, ele diz assim, leia o Novo Testamento. Aí diz assim, tá, mas como assim? Ele, bom, vindo Jesus, o que acontece? E aí ele fez assim, ele desenhou uma cruz, né? E aí ele disse assim, ó, quando Jesus veio e ele cumpriu, e aí Colossenses vai falar isso, da sombra das coisas que haviam de vir, certas coisas, elas vêm na cruz e param.
Certas coisas, elas vêm na cruz, continuam mais um pouquinho e param. E certas coisas vêm na cruz e Jesus repete elas. Né? E aí nós temos o quê? Jesus repetindo, por exemplo, os 10 mandamentos. Só que, por exemplo, o terceiro mandamento vai tomar uma nova dimensão. Não vai mais ser um sábado, mas vai ser um descanso que a gente encontra em Jesus. Né? O dízimo, e o apóstolo Paulo depois vai tratar isso, não vai mais ser uma obrigação, como uma lei que a gente também chama de lei cerimonial ou algo do tipo, mas vai ser uma coisa que o apóstolo Paulo fala do quê? De algo voluntário que toma uma nova perspectiva da nova aliança e de algo que é conforme a prosperidade de cada um, e vai falar lá em Coríntios. E o que permanece é muito interessante, porque por que aqui entra o contexto do dízimo? Porque se não tem dízimo, não tem sacerdote. Se não tem sacerdote, não tem palavra. E aí o que acontece? Se o povo não oferta, e a gente vai ver depois que no finalzinho ali falou que as viúvas, o assalariado, todo mundo, todos esses, e aí Deuteronômio vai falar, eles se beneficiavam do dízimo. Não era só o sacerdote. Então o povo sofria se não tinha dízimo. Né? E Deus fazia uma organização para que, então, e aí o apóstolo Paulo vai falar em Coríntios, aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. Os levitas, eles então vivem daquilo, eles não receberam terras, eles eram mantidos pelo povo, por isso hoje o ministério pastoral e as comunidades, a importância da oferta. E com a oferta também era importante, porque para ajudar as viúvas, ajudar os órfãos, ajudar para que tivesse o que comer. Se não tivesse dízimo, os sacerdotes iam ter que virar talvez agricultores, não ia mais ter sacerdote, porque eles não tinham a terra, como foi feita a divisão da terra, e assim que foi planejado por Deus, dentro dessa ordem. Então é muito interessante que, se a gente vê aqui, e diz ali, no que me roubais, Deus realmente diz, se vocês, como era ordenado o dízimo, e não há dízimo, vocês estão me roubando porque não estão fazendo aquilo que eu estou dizendo. Né? Aquilo que era para o bem dos sacerdotes, para o bem do povo, que fazia parte da aliança do Antigo Testamento. Então, a gente tem muitos aspectos que dão para abordar aqui, mas é crucial essa questão de Antigo Testamento e Novo Testamento, ambos são palavra de Deus, ambos vêm a nós, mas a gente precisa entender que nós estamos aqui pós-Atos, né? Pós quando Jesus mandou ir de batismo e ensine, né? E as coisas já foram dadas. Então, coisas mudaram, coisas ficaram, mas a fé é a mesma, e nós estamos na fé nesse Jesus que nos dá aí coisas novas, inclusive o batismo não havia circuncisão, vai entrar o batismo no Novo Testamento, né? E aí essa questão de filiação vem por aí agora. Agora a filiação, desde as crianças, é pelo batismo, onde o Espírito de Deus está agindo. E aí a gente tem o quê? Muitas vezes é difícil, porque aqui diz assim, se vocês ofertarem, vocês vão ver que eu vou abrir as janelas do céu, vocês vão ter bênçãos. E aí alguns interpretam, não, então quanto mais eu ofertar, mais eu vou ter de bênção. E não é por aí. Não é desse jeito. Deus, ele promete que ele vai abençoar, mas não se eu oferto mais ou menos. Ele vai abençoar independente disso, porque ele quer abençoar. E ele diz que ele quer abençoar quem oferta também. Né? Então, ele tem essa promessa, ele é Deus. Né? E aí o problema é quando a gente começa a ver isso e tentar interpretar de um jeito que a gente aplica de forma direta. Assim. Tinha o dízimo, agora nós também, de uma certa forma, temos o dízimo, e é isso, o século XXI é assim. E o Novo Testamento, Jesus, e o apóstolo Paulo, o que a gente faz com isso? Né? E aí a gente vê tudo isso dentro desse contexto, até porque as bênçãos, elas não eram simplesmente espirituais e bênçãos materiais, bênçãos de terra, bênçãos de... Ali fala do devorador, o que seria o devorador, né? Alguns dizem que pode ser os gafanhotos, muito comuns na época, que devoravam as terras, os frutos. Então aí se tem muita coisa para falar, mas é um texto bem complicado, bem delicado, mas que a gente consegue achar aí o jeito que, dentro do seu contexto, né? Achei muito interessante isso, pastor Lucas. Tem uma piadinha, uma história, né? Que teve o pastor que pegou, então, o prato da oferta, um pastor, e ele pegou a oferta e diz, Deus, eu vou jogar para cima, o que tu quiser, tu pega, o que cair para baixo é meu, e ele joga para cima. Né? E aí só uma piadinha pastoral aí, né? Mas é interessante isso, né? O dízimo, ou seja, aquela 10ª parte, né? E a oferta no Novo Testamento, ela não é mais uma ordenança da lei, né? Mas ela é uma resposta que tu tens a partir do evangelho que tu recebes, né? Assim como a vida inteira do cristão. Porque, assim, essa talvez é a grande diferença da igreja luterana. A gente não faz o bem a fim de conquistar alguma coisa,
a gente faz o bem porque já foi conquistado. Então, o dízimo ou a oferta, né? Algumas pessoas usam até isso como sinônimos, né? Dízimo ou oferta. Mas vamos tratar agora simplesmente como oferta, né? A oferta é isso também. É uma forma de tu dizer assim, olha, eu já recebi isso tudo. E aí tu bem lembras, né, Pastor Becker, do 2 Coríntios, lá onde fala sobre ser proporcional, né? A bênção, a dádiva que você já recebeu. E aí, a partir disso, você, como o próprio apóstolo Paulo fala, cada um resolva bem no seu coração o que vai fazer de oferta, né, sendo proporcional. Né? E isso não é uma desculpa, né? Eu já ouvi isso, gente dizendo assim para mim, não, o meu pastor já nos liberou do dízimo. E aí você tem uma pessoa que recebe bem, ganha bastante e oferta lá 15, 20 reais. Né, por mês. Isso não é desculpa para não ofertar, muito pelo contrário, porque a gente oferta porque já fomos alcançados por Deus e continuamente somos alcançados por Deus, né? E a oferta também serve para justamente manter, assim como era no Antigo Testamento, se mantinha os sacerdotes a partir disso. Bom, a igreja tem contas a pagar, né? E é a partir das ofertas que se pode fazer também melhorias na estrutura. Não adianta a gente também simplesmente cobrar a igreja de que faça coisas, né, se a gente não está também participando disso. Né? E a oferta, a mordomia cristã, não é só de dinheiro, mas também é de dinheiro. Né? Mas também é de outras coisas. Também de você estar disposto a trabalhar. Muita gente, hoje a gente vive na era do direito, muita gente quer ter direito sem ter dever. Né? E acha que simplesmente porque você está na igreja, você pode vir uma vez, uma hora por domingo e aí exigir da igreja coisas. Por que a igreja não cresce? Mas a igreja também é a gente. A igreja é esses santos crentes e cordeirinhos que ouvem a voz do bom pastor. Mas para a gente não se delongar mais, né, vamos talvez mais alguma coisa, pastor, para declarar do capítulo 3? Eu acho que vamos fazer o seguinte... Desculpa. Eu só ia falar como o capítulo 4 são 6 versículos, é super curto, eu vou fazer a leitura dele rapidinho, tá. E aí então a gente faz os comentários finais e encerra, tá bom? Vamos lá. Capítulo 4. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrar-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Bom, só para então continuar ali, tem muita coisa, a gente até se perde aqui, né? Mas na sequência aí que falou das ofertas, e tem essa chamada de atenção mesmo no povo, né? Que para manter o ofício da palavra precisa de oferta. E como foi bem falado, né? Até foi citado também o professor Joel Birman, né? Ele até fala, ele chama que a primeira grande comissão está lá em Gênesis 2:8, quando fala sede fecundos, multiplicáveis e cuidar da criação lá, né? E aí você diz que é a primeira grande comissão. E a segunda é a de Mateus, né? E, portanto, ensinar e batizar. E aí a gente tem uma responsabilidade aí, né? Dentro da criação de Deus como um todo e da manutenção da palavra, porque é a partir da palavra que as pessoas chegam ao conhecimento, que fala que é o temor, no sentido de conhecimento de Deus, e são salvas pela obra de Cristo Jesus, né? Então, realmente, por mais que não se tenha mais o dízimo como obrigação, se tem uma responsabilidade em manter o trabalho da igreja, né? Isso que fica para nós. E aí,
É interessante as palavras carinhosas agora que Deus, ele diz, né? Que ele diz, então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava, lá no versículo 16, e ouvia, havia um memorial escrito, né? Aí antes no 15 ele diz, né? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Quantas vezes na nossa vida a gente vê, talvez a gente talvez em algum momento se considere uma pessoa, eu conheço a Deus, fui chamado à fé, mas as coisas na minha vida não estão dando do jeito que eu queria, né? E aí eu vejo uma pessoa que só faz sacanagem, que eu sei que faz, e ela está prosperando, ela tem dinheiro, ela tem coisas que eu queria ter, ela tem... E aí a gente fica, como assim? E aí o povo, por certo, e alguns que talvez escutaram essa palavra também se questionavam quanto a isso. O que adianta servir a Deus, né? E aí a gente vem de novo, o propósito da gente servir a Deus é o quê? É que Deus esteja com a gente. E não está dito que o propósito é eu ter bens materiais nessa vida, né? Apesar de que Deus promete abençoar, no modo dele, no tempo dele. E aí Deus chama o quê? No 17, né? Eles serão para mim particular tesouro, os que me temem. Deus, ele tem assim uma coisa preciosa, não porque as pessoas são ou merecem, mas porque ele torna as pessoas um tesouro para ele, né? Ele compra com o sangue de Cristo, ele torna o cristão, o seu povo lá para ajudar, né? Aqueles que são o seu tesouro, que Deus cuida. E volta a afirmação lá do início, eu tenho amado vocês. Como? Olha para a história, né? E aí Deus abençoa. E aí a gente vê aí a continuação, né? Eu não sei se vocês querem comentar, o início do 4 aí está conectado com o que vem, né? Só quero fazer um pequeno comentário ainda sobre esse versículo 16, né? A reclamação do povo, de repente, de certa forma, a reclamação do povo, olha, os que praticam o mal prosperam e eles tentam o Senhor e escapam. E aí o versículo 16, cara, o Senhor escutou com atenção. Cara, isso aqui é muito evangélico, mano. Isso aqui é muito evangélico. O Senhor escutou com atenção o que eles diziam. Quer dizer, o povo estava reclamando que não tinha a mesma prosperidade que aqueles que praticavam a maldade tinham, e ainda assim Deus ainda tendo dado tudo que eles têm, né? Ainda assim Deus escuta com atenção quando o seu povo chega diante dele, né? Quer dizer, ore a Deus. Peça a Deus se você tem alguma dificuldade, você precisa se sente injustiçado, não sei, mas se você quer a ajuda de Deus, ore, porque Ele escuta com atenção aquilo que nós falamos com Ele, né? Isso é muito gostoso de ouvir, né? E ainda diz ali, havia um memorial escrito, não sei se de repente Deus tem até um caderninho. É verdade, é verdade. Ele escuta até as nossas bobagens, né? Até as bobagens. Ele tá disposto a te ouvir. Então, assim, não tem motivo para tu não orar. Não tem causa que tu não possa orar, né? Então, essa é uma boa lembrança, pastor Lucas. Obrigado. Pode dar sequência. Eu acho, só para chamar a atenção, né? A gente tá chegando no final e olha como Deus chamou o povo a atenção e como Deus teve que assim, quebrantar eles, desde os sacerdotes até o povo, de uma forma assim, com amor, ele mostra o erro deles. Ele mostra, ó, vocês estão se encaminhando de uma coisa que não é legal, voltem para mim, eu mostrei para vocês já como é que é o certo, ó, o dia do Senhor tá vindo o Messias, e aí agora vem o evangelho, assim, depois de ter mostrado a situação do ser humano, né? Depois de ter mostrado quem nós somos e quem o povo era, e aí as promessas vão vindo. E aí entra ali no 4:1, entra mais um eis, né? E agora, pois eis, e aí agora o quê? Que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que nem lhes deixará nem raiz nem ramo. E aí, aqui você tem uma imagem de condenação. E aí você tem muita coisa para falar do dia do Senhor, né? O dia do Senhor se remete ali, às vezes, dentro dos profetas, é difícil situar, porque você tem uma coisa no tempo deles, e você tem a obra futura da volta de Jesus, que no caso aqui não veio ainda, e você tem a própria vinda de Jesus como um evento escatológico das coisas do fim, né? Uma antecipação. Tanto que é interessante que quando Jesus morre na cruz, a criação geme, né? Mortos ressuscitam, tem terremoto, ou seja, algo aqui está acontecendo
dia extraordinário. O Criador está morrendo para salvar a sua criação, né? E aí a gente tem essas palavras aqui, de que o dia do Senhor, para alguns, vai ser terror, né? E para outros vai ser, que ele traz ali, palavra no 2. Né? O que diz ali? Mas para vós outros que temeis, e aqui tem o temer, aquele então o de conhecer, o de Provérbios, o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Né? O sol, asas no sentido dos raios do sol. Né? Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Aqui eu fico imaginando a cena, né? Imagina Jesus vindo assim, e aí tá falando da volta, vamos supor que seja a volta agora dele, né? E depois que ele já veio, no caso, e aí nós faceiros, aqui os bezerros pulando na estrebaria, imagina a cena, né? Os bezerrinhos pulando lá, nós faceiros, que o Salvador voltou, né? Tá vindo para nos levar para o novo céu, para a nova terra. Então, isso é fantástico, essa imagem, e essa promessa é dada para os levitas, né? É dado para o povo, é dado para Judá, é dado para a nação de Deus. É isso? Que maravilha. É isso, eu acho, né? Acho isso, que, né? Como tem aquele famoso livro, o que dizer a não ser amém? A gente se passou um pouquinho no tempo que a gente geralmente faz, mas não tem problema. Quando a gente tem convidados, a gente tem liberdade de se passar um pouquinho no tempo normal. Você não precisa assistir esse vídeo de uma vez só, né? Eu tô falando isso no final, mas enfim. Mas muito obrigado, pastor Lucas Becker, pela sua participação. Puxa, eu fiquei realmente muito contente com quantas informações preciosas você conseguiu trazer para nós do texto. Isso se mostra com certeza como você tem estudado muito a respeito do assunto, né, do Antigo Testamento como um todo. Também agradecer mais uma vez o pastor George por estar conosco em mais esta noite, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Se quiserem dar sua palavra final, fiquem à vontade. Agradecer também, pastor Lucas Becker, um prazer ter um colega como você, assim, né, que olha, dá gosto de ouvir, e isso se reflete em toda a tua dedicação, assim, que nós somos testemunha, né, de ver, assim, quanto te aplicou, né. Isso não é de graça, isso não é do nada, né. A gente sempre pensa, os pastores, né, é só sentar e fazer. Só que, poxa, isso demora tempo para tu tem que pensar muitas coisas. E tem aquela palavra, né, a inspiração não dispensa a transpiração. Essa é a palavra, né? A inspiração não dispensa a transpiração. E isso fica nítido nas tuas palavras, pastor. Deus abençoe o senhor no seu ministério aí, da sua congregação. E o senhor poderia fazer uma oração para nós ainda, para concluir esse momento, e daí suas palavras finais? Posso sim, muito obrigado pelo convite, é uma honra, satisfação. A gente também aprende muito se preparando, né? E para falar, e a gente fica muito feliz aí de estar participando com os colegas aí, que a gente tem também uma relação de amizade. E aí, só para finalizar, então, diz ali, né? O Elias está vindo, ou seja, aquele que vem no poder e no ofício de Elias, que é João Batista. E aí no final diz, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos nos pais. E a gente tem aqui uma relação familiar que Deus nos traz. E nós temos aqui aquela afirmação lá do início, né? Deus tem amado Israel. E aí nós temos no Novo Testamento, em Cristo, Deus tem amado cada um de nós, você também que crê e teme ao Senhor. Né? Então, é nisso aí que a gente termina as palavras finais. Então, fazemos uma oração. Eterno e bondoso Deus, Senhor dos exércitos, a Ti nós agradecemos por ser tão paciente conosco, por ser tão amoroso conosco, a ponto de que quando Tu nos amas, Tu ages, e Tu vem e nos salvas em Cristo Jesus, o nosso Redentor e Salvador. Senhor, pedimos que Tu nos fortaleça sempre na fé em Ti, para que nunca caiamos da fé, para que vivamos nossa vida consagrada a Ti, conforme a Tua vontade. Que possamos aguardar ansiosamente o dia do Senhor, a volta do sol da justiça, Jesus, o nosso Salvador. Por Cristo. Amém. Amém.
Muito obrigado mais uma vez, tá? A você que assistiu o vídeo até o final, muito obrigado também. Desejamos a todos as mais ricas bênçãos de Deus e de praxe, né? Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve aí para acompanhar os conteúdos que são lançados, tá bom? As mais ricas bênçãos de Deus e até a próxima. Tchau, tchau!